É com felicidade que eu trago uma reflexão para o segundo Seminário Nacional de Educação Integral, fortalecendo políticas de educação integral no Brasil, no eixo inclusão e diversidade. A presença e o reconhecimento da criança autista é uma contribuição que fez parte de uma pesquisa realizada em um programa de mestrado em educação, realizado aqui no estado de São Paulo, e o objetivo geral proposto foi contribuir com a inserção do pensamento psicanalítico como uma forma, uma possibilidade de compreensão, de entendimento do que pode ou não ser explicado no processo de inclusão dos alunos com transtorno do espectro autista no ensino regular. Obviamente, respeitando os espaços em que a psicanálise ela detém para auxiliar neste entendimento, foi observado como o docente ele considera o aluno autista quando fala dele, por exemplo, para além das suas limitações que se apresentam dentro do contexto educativo, se o professor considera a sua subjetividade e diversidade em que este indivíduo traz, e nós nos baseamos em uma formação a partir de um instrumento chamado APEG, Acompanhamento Psicanalítico de Crianças em Escolas, Grupos e Instituições, e fizemos o exercício da presença e o reconhecimento de sujeito. Tivemos como referencial teórico freudiano e lacaniano, né? Nós buscamos fragmentos psicanalíticos que possibilitassem fitar, de alguma forma, o autismo no discurso desses docentes em relação às crianças com transtorno do espectro autista no ensino regular. Durante todos os momentos reflexivos, os participantes desta pesquisa observaram como eram os entremeios e as dificuldades para a realização da presença e o reconhecimento do sujeito, e nós observamos que no discurso dos docentes uma disparidade foi apresentada em relação à posição de saber em que eles detinham e que era manifestado no discurso desses docentes e que, em alguma medida, isso ia paralisando o ato educativo. Nós consideramos a necessidade de uma escuta efetivamente ativa para que esse reconhecimento de sujeito singular pudesse acontecer efetivamente. Nós constatamos a possibilidade de um processo formativo em psicanálise para que os docentes eles pudessem entender sobre o que a psicanálise e a educação têm a dizer sobre a inclusão no exercício do respeito à subjetividade das crianças, com ou sem o transtorno do espectro autista. E uma das falas era que o autista não verbal era um tipo de aluno muito difícil porque ele não se comunica. E aí nós pegamos um fragmento do entendimento lacaniano que diz, olha, o autista é um sujeito verboso. Ele não se comunica pela fala, mas ele verbaliza de alguma forma. Nós estamos observando isso? De que forma nós estamos observando isso? E essa formação dada a esses professores, a partir dela, muitos começaram a fazer diariamente o exercício da presença e o reconhecimento de sujeito em seus relatórios, na prática educativa, na sua vivência com o aluno em sala de aula. E esta contribuição ela foi muito válida a partir de uma gama de dificuldades que os professores detêm em seu processo de educação com os alunos, e nós consideramos essa pesquisa válida à medida em que a presença e o reconhecimento da criança autista, a presença e o reconhecimento de sujeito é um exercício. Nós não tratamos isso como um método, mas como um modo de ponderação e uma primeira prática, uma primeira possibilidade, um primeiro ponto de partida para a prática da inclusão.